Olá, eu sou o aluno Nathan Lucena, da turma de número 304 e faço parte do grupo de número 1 do campo de integração curricular, onde nesse bimestre nós estivemos estudando a disciplina de iniciação científica. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de conclusão do nosso campo de integração curricular e nós vamos apresentar esse trabalho, eu vou aqui introduzir e após mim virão os outros colegas e o nosso tema do nosso trabalho é respeito ao meio ambiente, reutilização dos alimentos através de uma composteira caseira para adubação de hortas orgânicas verticais. Esse vai ser o tema do nosso trabalho. Eu vou dar uma introdução bem rápida sobre o nosso trabalho e logo em seguida os outros colegas vão estar aprofundando o conteúdo. Antes de começar, eu quero ler para vocês uma lei que está no artigo de número 225 da Constituição Federal do ano de 1988. Ela diz o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então esse é um dever cívico, esse é um dever nosso como cidadãos, cuidar, proteger e defender o meio ambiente. É Constituição, é lei e nós não podemos fugir disso. E aqui eu vou partir para dar um resumo bem rápido sobre o que nós vamos falar. Nesse nosso trabalho vai falar sobre como fazer, como utilizar, como desenvolver hábitos que vão ajudar, que vão cooperar com o meio ambiente e ainda trazendo benefícios para nós. De que maneira? Como eu falei, o tema do trabalho é sobre uma composteira caseira em uma horta vertical. E a ideia do trabalho é que nós sabemos que o manejo inadequado da terra, do solo, em muitas das pequenas plantações que as pessoas fazem, é muito comum. Às vezes a nossa mãe, um pai, um parente, alguém, a nossa avó, tem aquelas hortas plantadas no cantinho, no fundo do quintal, dentro de um vasinho de manteiga, dentro de alguma coisa. E é muito comum esse tipo de plantação, esse tipo de utilização. Mas com o passar do tempo, esse solo vai se enfraquecendo, esse solo vai se tornando esgotado de matéria orgânica. Por quê? Por conta do manejo inadequado das pequenas plantações. Porque não tem matéria orgânica, não tem produtos ali que vão ajudar realmente a levar os nutrientes necessários. Então, com o tempo, o solo vai ficando degradado e é muito difícil recuperar de volta esse solo que já foi degradado. E isso vai causar, além disso tudo, ainda uma falha na produção. Ou seja, os vegetais, as verduras, a planta, a erva que vai estar sendo produzida ali não vai ter qualidade. Vai vir defeituosa, vai vir raquítica, às vezes não vai crescer direito por conta da falta de nutrientes do solo. E aí o que nós queremos fazer, o que nós queremos dizer com isso? Esses materiais orgânicos que precisam estar no solo, eles são responsáveis por um equilíbrio muito grande nesse solo. É um equilíbrio físico, químico e biológico. Ele é responsável por trazer inúmeros benefícios, como a retenção de água, disponibilidade de nutrientes, dentre outros fatores que vão fortalecer e estimular o solo a ser produtivo, estimular a planta a se desenvolver, vão preparar o solo para desenvolver e para ter uma planta bem desenvolvida, plantada. Então, qual é o nosso estímulo, qual é o nosso objetivo? Nós queremos falar sobre a adubação verde. Essa adubação pode ser usada tanto no campo quanto na cidade. Nós sabemos que na cidade, na zona urbana, existe um desperdício muito grande de alimentos. Tanto por alimentos que venceram, quanto por um resto do almoço que sobrou. Também, em muitos lugares, a comida é literalmente desperdiçada. E muitas vezes isso é simplesmente jogado no lixo. Joga no saco do lixo e vai para o lixo, comprometendo aterros sanitários, levando produtos orgânicos para onde não deveria ter produtos orgânicos, complicando a obra da prefeitura, e tudo isso só traz prejuízos para a sociedade, tudo isso só traz malefícios para a sociedade. Então a nossa proposta é uma proposta que vai trazer um fim, digamos, nobre, vai trazer um fim digno
para os restos dos nossos alimentos, vai trazer um fim que vai tanto beneficiar a sociedade quanto nos beneficiar individualmente. Então, o que nós queremos fazer? A ciclagem, a reciclagem dos nutrientes que estão sendo jogados fora nos alimentos, que estão sendo jogados fora no resto do almoço, que estão sendo jogados fora no resto de uma verdura. E a nossa proposta é que nós possamos fazer a reciclagem e recuperar todos esses nutrientes que estão sendo simplesmente despejados e descartados e aproveitá-lo para melhorar a matéria do solo e favorecer o crescimento dos vegetais. E para que isso venha a acontecer, não é necessário uma ideia grande, não é necessário uma engenhosidade imensa, não. Esse fornecimento, esse destino que nós vamos dar para esses alimentos, além de ser um destino que vai valer mais a pena, ele também é um uso alternativo, tanto para fertilizantes industriais que podem ser tóxicos, e ele é ideal para hortas pequenas, para pequenas plantações, às vezes dentro de um condomínio fechado onde você não tem condição de fazer uma plantação, dentro no chão, às vezes numa casa onde o espaço é apertado, ou então mesmo que não seja, mas você não tem uma terra direta, você não tem um chão, tudo é cercado de concreto, você não sabe o que fazer. E nós temos uma solução, nós temos uma ideia e logo os outros colegas vão explicar direitinho para você. Então continue acompanhando o trabalho e é isso por enquanto. Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael, número 36. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos do trabalho. Como objetivo geral, temos a promoção da sustentabilidade através do reaproveitamento de propriedades orgânicas e naturais, além de favorecer e possibilitar uma nutrição mais lenta e duradoura, já que o processo envolve insumos decomposto e mineralização. Já nos objetivos específicos, temos dentre eles vários, que seriam evitar o uso de fertilizantes agrotóxicos, abrindo ainda mais espaço para produtos ricos em nutrientes, diminuir a produção do gás metano, que seria o CH4, que ele é liberado mais na decomposição de lixões e aterros, reduzir o processo erosivo, melhorar a agregação das partículas do solo, retenção de águas e minerais e, por último, a estimulação da atividade biológica, sem a presença de pragas e insetos, que são bem prejudiciais ao progresso do plantio. Por fim, os resultados obtidos com o experimento próprio foram simples e produtivos, alavancando ainda mais os pontos positivos do projeto. As utilidades e fins que justificam uma composteira doméstica. Uma delas é que os alimentos produzidos são bem mais saudáveis do que qualquer alimento comprado em supermercado, mercearia e afins. Outra questão também é o fator financeiro. Uma composteira doméstica é uma opção bem mais barata para quem quer economizar com alimentos de cunho natural, como frutas, legumes, verduras, etc. Mas a principal função da composteira doméstica é diminuir o aquecimento global, é dar outro fim ao lixo orgânico produzido nas casas dos brasileiros. Estima-se que em 2015 foram produzidos pelo menos 32 milhões de toneladas de lixo orgânico em todo o país, ou seja, isso são 88 mil toneladas de lixo orgânico por dia. Esse lixo orgânico, quando entra em decomposição em qualquer lixão ou aterro sanitário, gera o chorume, que é um líquido escuro e viscoso. Esse líquido produz o gás metano, que ajuda no efeito estufa e, consequentemente, também ajuda no aquecimento global. Lariciões, número 27, terceirão águia. Eu vou falar um pouquinho sobre a produção de uma composteira caseira e os tipos de compostagem. Bom, essa daqui é uma composteira caseira que eu fiz. Ela foi basicamente feita com pó de sorvete, mas como o projeto é basicamente reciclagem, fazer o que você tem em casa, você pode utilizar pó de sorvete, margarina, qualquer outro pote, talvez até maiorzinho que você tiver. Tem que ser 2 do mesmo tamanho e basicamente você tem que fazer furos aqui embaixo e furos aqui em cima para criar meio que uma ponte de comunicação entre os dois meios, onde aqui vai ficar a terra adubada e pode utilizar coisas como bolo de café, casca de ovo, casca de vegetais, e aqui vai escorrer o chorume, que é um tipo de fertilizante natural que é muito bom, que é líquidozinho. Bom, esse tipo de adubagem é a adubagem verde, que é a adubagem muito utilizada, onde a gente pega biomassa
pura e ela meio que usa em prol do benefício da terra. E esse tipo de compostagem que eu estou usando, ele é o tipo de compostagem mais lento. O mais rápido que a gente pode utilizar é utilizando vermicompostagem ou o lume de minhoca, que é basicamente você pegar as minhocas e colocar na terra para ela fazer a fertilização. Esse tipo de fertilização tem muitas vantagens porque ele é rico em flora bacteriana, as próprias bactérias, as próprias coisas vão fazer com que a sua planta fique mais forte e fique mais resistente aos outros tipos de praga. E tem um tipo de alimentação mais equilibrada. Só que um detalhe, se eu fosse fazer esse tipo de compostagem, eu teria que usar um pote mais escuro, pintar ele ou usar algum tipo de capa protetora para não deixar ele exposto diretamente à luz solar. Bom, esse aqui é o tipo de compostagem mais lento, como eu falei pra vocês. E a gente utilizou basicamente a casca de ovo, a borra de café, mas o que é mais indicado também é a casca de ovo, de alho e de cebola. Bom, e também você tem que ter muito cuidado com esse tipo de compostagem, porque por causa da falta de oxigênio, pode causar vários fungos, vai causar várias praguinhas, bichinhos, e por conta da falta de material seco, pode causar mau cheiro também. E também é muito importante você saber o que você está colocando aqui dentro, porque alguns materiais meio que degradam antes do que outros, isso pode fazer com que estrague a sua compostagem. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses materiais que você pode utilizar, como a casca de ovo, que é rica em cálcio, a borra de café, que é aquele pozinho que fica quando você termina de coar o café e tal, ele é rico em nitrogênio e também é muito bom para combater as próprias fungos, as próprias praguinhas, além de deixar um cheirinho de café, né? Bom, tem a casca de cenoura, que ela própria já tem vários nutrientes que são muito bons para as plantas. A banana, a própria banana, você pode cortar ela em cubinho ou bater no liquidificador para ela se dissolver bem com a terra. Ela tem muito potássio e fósforo, o que ajuda bastante no enriquecimento da terra. Tem as cascas de frutas em geral, que elas pode ser qualquer fruta mais ou menos. Eu utilizei aqui no caso a maçã, mas só pode ter muito cuidado com as frutas cítricas, como a laranja, como o limão, que elas meio que interferem nas fases da compostagem. Também tem outra coisa muito interessante, como o feijão. Você pode plantar o feijão, aquela mudinha de feijão, junto com a outra planta, junto com outra semente. Quando germinar, você pode cortar e misturar com a terra, que vai fazer tipo uma rotação de cultura das terras. E além de dar um pouquinho de nitrogênio ali, para deixar tudo mais consistente. Bom, isso aqui é basicamente isso que a gente fez para compostagem caseira. É muito simples para qualquer pessoa fazer em casa e a gente recomenda muito que vocês façam. E assim vocês têm um ótimo alimento para dar para suas plantinhas. Obrigada, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a análise dos resultados, né? Resumo final. Nós fizemos 3 experimentos. O primeiro experimento ele consistiu em já usar uma plantinha grande. Essa plantinha, ela era um girassol, tá? Já tinha passado pela fase vegetativa, que era do aparecimento do brotinho, né? E estava no estágio R4, que era onde aparecia a floração inicial e já apareciam as primeiras florzinhas liguladas. O que a gente pode concluir desse primeiro experimento é que mesmo ela estando grande, já esticadinha, a florzinha ela já teve um crescimento considerável, né? Ela foi dando uma esticadinha e ela ficou com uma aparência mais saudável quando a gente colocou o adubo no decorrer dos dias. O primeiro experimento ele não foi concluído com êxito, tá? Porque, por ação da natureza, um pequeno herbívoro, ele simplesmente comeu o experimento. E aí a gente resolveu passar para o segundo, né? O
segundo experimento, ele foi realizado nesse mês ainda, no mês de julho, e consistiu em 12 amostras de semente, tá? Onde 4 sementes eram do girassol anterior, né, do que o grilo comeu. Ele deixou 4 sementes e felizmente todas elas brotaram, germinaram. 4 sementes de girassol que foram compradas em casas de ração. Essas casas de ração onde você compra sementes para alimentar pequenos pássaros. 2 sementes de abóbora ou jerimum e 2 sementes de ameixa enlatada. O terceiro experimento, ele não é bem um experimento, mas ele é mais uma curiosidade adicional. Nós pegamos 4 dessas 12 amostras, uma de cada, né? Uma com a semente do girassol anterior, uma com uma semente do girassol comprado em casa de ração, uma com a semente de abóbora e outra com a semente de ameixa. E aí a gente selecionou uma misturinha chamada de NPK, né? NPK significa nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? E os valores de referência, a porcentagem que se encontra nessa mistura é respectivamente 4%, 14% e 8%. Então, a gente tem aí 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, né? Que são elementos essenciais para o crescimento da planta. Todas as amostras elas tiveram resultados positivos, né? Dando uma média aí de 80% de sucesso do experimento. Os outros 20% não deram certo por causa das sementes de ameixa, tá? Elas simplesmente mofaram, não deu certo. E todas essas amostras elas foram expostas às mesmas condições, tá? Receberam a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de luz solar e ficaram longe de pequenos herbívoros para que não acontecesse o que aconteceu, né, no primeiro experimento. E elas foram plantadas na semana da lua crescente. Por que a gente resolveu plantar no período crescente? É uma fase onde a lua ela exerce uma boa quantidade de luz, né? A seiva da planta ela está mais presente no caule, nos ramos e nas folhas. E a gente acredita que a lua ela afeta a quantidade de água no solo e a disponibilidade de nutrientes para o sistema radicular da planta. Então, com o acréscimo de luz que foi refletido, também vai implicar no crescimento de todas as plantas que você plantar. Então, na medida que as fases das luas elas passam de lua nova para quarto crescente, a gente verifica um aumento de luz e o desenvolvimento das plantas ela é geralmente balanceado, né? Então, pelo que eu sei, até onde eu compreendo, a lua que não é boa para você plantar as coisas é a lua minguante. Então, quando você for plantar, você quiser experimentar o nosso adubo para ver se dá certo aí na sua casa, lembre-se de não plantar na lua minguante, né? Então, a gente vai levar em consideração os métodos experimentais, né? Como eu já disse, o adubo orgânico que foi produzido a partir da compostagem, ele teve 80% de sucesso, visto que 2 das sementes não chegaram ao crescimento final, que foram as de ameixa, e todas elas mostraram progressão e passaram pelo processo de germinação. E o mais interessante é que elas germinaram num período de 2 a 7 dias, né? O girassol numa média de 2, 4 dias e as de abóbora numa média de 5, 7 dias. Então ainda há uma semana para elas germinarem, né? O terceiro experimento o terceiro experimento consiste na adição do NPK, né? Ele impulsionou a eclosão das sementes, né? 2 amostras de girassol, elas cresceram muito rápido. Em 2 dias elas germinaram, já estavam lindas e bonitas, né? E as de abóbora também germinaram rápido, né? A que tinham o NPK, no caso, né? Ela brotou em 4, 5 dias, né? Então, a gente vai dar o exposto, né? É interessante você ter a composteira residencial em casa. Por quê? Quando você quer plantar pequenas hortas ou plantas, é interessante você ter ali certos nutrientes, né? Para quem não quer usar produtos químicos, produtos que geralmente são tóxicos para a saúde humana e para a saúde das plantas, inclusive, você pode optar por usar adubo orgânico, né? Porque ele tem uma alta concentração de matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela é derivada da origem animal e vegetal. E ela também ajuda na diminuição da amplitude de variação térmica do solo,
né? Mantendo a temperatura mais amena, diminuindo a lixiviação de nutrientes, principalmente de nitrogênio, que é um fator essencial para todas as plantas, e ainda regula a acidez do solo, né? A acidez do solo, a acidez ideal, é de 5,5 até 6,5, né? Que são pontos fundamentais para o experimento e ainda propiciam uma auspiciosa progressão do crescimento das sementes testadas. Então, o experimento foi um sucesso, né? Em boa parte. E é isso, né? Fiquem em casa e se cuidem. Até mais! Análise dos resultados, né? Aqui eu tenho 2 amostras de sementes de abóbora. Uma delas tá maiorzinha do que a outra, né? Essa aqui que tá maiorzinha, ela visivelmente é mais crescidinha, ela foi a combinada com a NPK e o adubo, né? Essa outra aqui foi só a adubagem orgânica proposta no projeto. Mais pra cá, a gente tem 2 amostras de girassol, né? Essas 2 aqui, uma é do girassol, que tinha uma semente que era proveniente do primeiro experimento, né? Ela tá aqui junto com o NPK, também cresceu bem. Essa outra que ela cresceu bem também, que é uma semente comprada em casa de ração, né? Também combinada com o NPK e o adubo. E esse foi mais ou menos o resultado. Agora eu vou passar para essas 2 aqui, né? Essas 2 aqui eram só a adubagem normal. Como vocês podem ver, né? Elas continuam pequenininhas, mas elas estão crescendo na medida que podem. Aqui também, né? Aqui uma cresceu saudável, essa outra eu realmente não sei o que aconteceu, mas ela cresceu com uns probleminhas. Enfim, nós tivemos uma outra semente que até então ela germinou, mas ela ainda não cresceu. O crescimento dela tá bem demorado. E nós temos essas 2 amostras que eram de ameixas enlatadas, né? Semente de ameixa enlatada, que não deram certo, né? Não germinaram. Vocês podem ver aqui que até a ameixa deu uma mofadinha. É isso. Bom dia, senhora. Eu gostaria de fazer uma entrevista com a senhora, saber como é que a senhora fez a sua comportoneira, se vale a pena mesmo para suas verduras. Aqui tá vendo aqui que tem bastante plantas aqui, bastante verduras. O que a senhora está usando aqui? Sim, aqui eu coloco um barro vegetal, um barro preto. Posso colocar o pó do carvão, que no saco do carvão sempre fica aquele pozinho do carvão. Pode jogar tudo aqui. Isso daqui eu coloco casca de banana, casca de mamão, casca de verdura e tudo quanto é de casca. Eu coloco aqui. E mistura com a terra, né? Aí misturo com a terra. Aí aqui lá eu jogo uma aguazinha. Então esse adubo aqui... Aqui dá pra ver uma casca de banana. Isso, aqui é um adubo excelente para... E na sua opinião, as plantas elas se dão melhor com esse tipo de fertilização natural do que com a industrial? Com certeza, porque olha como é que tá o couve. Tá lindo, hein? Tá bonito. Com certeza. Olha, interessante ali aqueles litros ali, aquele ali tá até incentivando também a reciclagem, né? Com certeza, pega Gostei. os litros, faz e aí você pode plantar uma alface, como eu já plantei, pode plantar um coentro. Gostei. Pode plantar, olha a salsa. A salsa. Isso tudo é com barro da comportoneira. Com adubagem. Com adubagem vegetal. Natural, né? Né? Gostei. É isso mesmo. Obrigado, viu, pela entrevista.